Queridos, vamos abrir a palavra de Deus nesse momento em 1 Samuel capítulo 11. Amém? Nós vamos continuar com a nossa série em 1 Samuel e hoje no capítulo 11. Eu confesso para os irmãos que esse foi um texto muito desafiador para mim. Tem textos, irmãos, da Bíblia, principalmente no meu caso, que sou expositor da palavra, que gosto de pregar expositivamente a Bíblia, e de forma sequencial, capítulo por capítulo, alguns textos são muito desafiadores e são difíceis. E quando a gente, no início da semana, começa a estudar, a gente ora de Senhor, misericórdia. O que eu vou ensinar para a igreja através dessa passagem da Bíblia? Mas aí o Deus é tão poderoso. A gente viu hoje de manhã que toda a Escritura é o que, irmãos? Útil. Toda a Escritura é útil para as nossas vidas. Um homem de Deus disse certa vez acerca de textos difíceis da Bíblia, que ele disse que nos terrenos mais difíceis é onde estão os tesouros mais preciosos. E eu espero que Deus possa falar ao nosso coração nessa noite por meio da sua palavra, nesses 15 versículos do capítulo 11 que nós vamos ler agora. Diz assim: Então Naás, que era amonita, foi e sitiou Jabes de Gileade. E todos os homens de Jabe disseram a Naás: Faça uma aliança conosco e nós os serviremos. Porém Naás, o amonita, respondeu: Farei aliança com vocês sob a condição de que seja vazado o olho direito de cada um. Assim trarei vergonha sobre todo Israel. Então os anciãos de Jabes lhe disseram: Dê-nos 7 dias para enviar mensageiros por todo o território de Israel. Se não houver ninguém que nos livre, então nos entregaremos a você. Quando os mensageiros chegaram a Gibeá, onde morava Saul, relataram este caso ao povo. Então todo o povo chorou em alta voz. Eis que Saul voltava do campo atrás dos bois e perguntou: Que tem este povo? Por que estão chorando? Então lhe contaram o que os homens de Jabes haviam relatado. Quando Saul ouviu estas palavras, o Espírito de Deus se apossou dele e ficou furioso. Pegou uma junta de bois, cortou-os em pedaços e os enviou a todo o território de Israel por meio de mensageiros que disseram: Assim se fará com os bois de todo aquele que não seguir Saul e Samuel. Então o temor do Senhor caiu sobre todo o povo, e saíram como se fosse um só homem. Saul contou-os em Bezeque. Dos filhos de Israel havia 300.000, dos filhos de Judá 30.000. Então disseram aos mensageiros que tinham vindo de Jabes: Diga aos homens de Jabes de Gileade que amanhã, quando o sol aquentar, vocês serão socorridos. Os mensageiros foram, anunciaram isto aos homens de Jabes, e estes se alegraram. Então disseram aos amonitas: Amanhã nós nos entregaremos, e vocês poderão fazer conosco o que bem quiserem. Aconteceu que no dia seguinte Saul dividiu o povo em 3 companhias, que pela vigília da manhã vieram para o meio do arraial e atacaram os amonitas, até que se fez sentir o calor do dia. Os sobreviventes se espalharam e não ficaram sequer 2 deles juntos. Então o povo disse a Samuel: Quem são aqueles que diziam que Saul não deveria reinar sobre nós? Tragam-nos para que nós os matemos. Porém Saul disse: Hoje ninguém será morto, porque no dia de hoje o Senhor salvou Israel. E Samuel disse ao povo: Venham, vamos a Gilgal e renovemos ali o reino. E todo o povo partiu para Gilgal, onde proclamaram Saul o seu rei diante do Senhor, a cuja presença trouxeram ofertas pacíficas. E Saul muito se alegrou com todos os homens de Israel. Vamos orar? Senhor nosso Deus,
e nosso Pai, nós queremos te agradecer por este encontro e por esta noite. E eu quero pedir mais uma vez que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações por meio da tua palavra. Que o Senhor nos ajude, Pai amado. Que o Senhor use a minha vida e que o Espírito Santo de Deus esteja falando ao coração de toda a igreja, a começar em mim. Ó Deus, eu creio no poder do Espírito Santo. Eu creio na força que há na tua palavra. E eu creio que o Senhor é poderoso para tocar em nossos corações nessa noite. Por isso, Deus, faz aquilo que somente o Senhor pode fazer para o louvor da tua própria glória. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus, irmãos. Meus irmãos, hoje eu gostaria de falar sobre o tema: quando não há mais esperança, Deus levanta um rei. Quando não há mais esperança. Pode colocar, tá bom? A apresentação. Quando não há mais esperança, Deus levanta um rei. Meus irmãos, os capítulos anteriores que nós estudamos deixaram o leitor em suspense. Saul já havia sido escolhido por Deus e ungido pelo profeta Samuel no capítulo anterior, no capítulo 10. Mas o seu reinado ainda não havia sido confirmado diante de toda a nação. Havia muitas perguntas no ar. O capítulo 10, versículo 27 diz que alguns dos homens de Israel desprezavam a Saul. Mas à frente nós vemos que Saul, mesmo depois de ter sido ungido como rei, ele voltou para casa e continuou o seu trabalho normalmente, como se nada tivesse acontecido. Os irmãos se lembram, no capítulo 9, que Saul estava andando atrás das jumentas de seu pai. Seu pai era dono de propriedades, tinha muitos animais, e Saul ajudava na lida do dia a dia. Ele encontra com Samuel, é ungido como rei, mas de repente, o capítulo 11, nós vemos que Saul está novamente fazendo o que, irmãos? Está cuidando dos bois de seu pai. Ele não assumiu de fato o seu lugar, a sua posição como rei de Israel. E ao mesmo tempo, ao olhar para o cenário político de Israel, nós vemos que Israel parecia vulnerável diante dos seus inimigos. E aí então, meus irmãos, que Deus permite uma crise. Deus permite que algo aconteça. Imagina, é muito comum isso. Quando Deus nos coloca em uma posição de destaque, ou quando Deus nos coloca diante de novos desafios, Ele sempre permite que crises, que situações difíceis aconteçam. E é isso que acontece. Os amonitas, eles cercam a cidade de Jabes de Gileade, que era uma cidade que ficava no norte de Israel. Todos nós já experimentamos alguma vez em nossa vida a sensação de estarmos cercados. Você já teve essa sensação de estar cercado? De que parece que é o fim, de que parece que nada vai dar certo? Há momentos em que nós olhamos para os problemas da família, para uma enfermidade, para o pecado que insiste em nos perseguir, ou para uma situação do mundo e pensamos, não há saída, é o fim, estamos cercados. Foi exatamente assim que o povo de Jabes de Gileade se sentiu naquele dia. O texto diz que a cidade estava sitiada, estava cercada pelos exércitos inimigos. E os exércitos dos amonitas eram um exército muito maior. Não havia esperança humana para as pessoas daquela cidade. O inimigo era mais forte. E a única proposta oferecida era sobreviver mutilado. Então o rei de Jabes, o rei dos amonitas diz, olha, eu faço um acordo com vocês, porém eu irei arrancar o olho direito de todos os cidadãos, de todos os habitantes da cidade de Jabes Gileade. Mas é justamente, irmãos, quando toda a esperança humana desaparece, que Deus costuma revelar o rei
que levantou para salvar o seu povo. Às vezes é nos momentos mais difíceis, onde Deus vai usar para manifestar a glória dele, para trazer livramento a nós. Na verdade, irmãos, Deus nunca nos prometeu uma vida pacífica, tranquila, sem problemas, sem desgaste, sem desconforto. Não. O Senhor, Ele manifesta os seus propósitos, Ele cumpre o seu propósito na vida dos seus servos, também por meio de momentos difíceis. Se eu pudesse resumir, pode passar, viu, minha irmã? Se eu pudesse resumir essa passagem em uma frase, seria nessa frase aqui. Quando o povo de Deus enfrenta seus inimigos, a verdadeira esperança não está na força humana, mas no Rei levantado por Deus, que age pelo Espírito para trazer libertação, unidade e adoração. Quando o povo de Deus enfrenta seus inimigos, a verdadeira esperança não está na força do homem, mas está no Rei levantado por Deus, que age pelo Espírito para trazer libertação, unidade e adoração. Veja, e eu queria falar sobre esse tema, irmãos, aqui em 3 partes dessa passagem. A primeira parte, nos versículos de 1 a 4, onde nós aprendemos, irmãos, que Deus ele permite crises para revelar a necessidade do seu rei. Pode passar. Deus permite crises para revelar a necessidade do seu rei. Eu vou explicar isso para os irmãos. Muitas vezes o momento que a gente mais reconhece a necessidade de Deus, a necessidade de Cristo na nossa vida, é quando as crises chegam. É ou não é, irmãos? É. Veja, meus irmãos, e aqui eu vou aprofundar um pouco essa história. O nome do rei dos Amonitas era um homem chamado Naás. E Naás então cerca a cidade de Jabes de Gileade. Eu não sei se os irmãos conhecem um pouco do povo amonita. Os amonitas, eles eram descendentes de Ben-Ami. Já ouviram falar de Ben-Ami? Ben-Ami foi filho de Ló, que era sobrinho de quem? Abraão. Então, de uma certa forma, esse povo era um povo parente de Israel, era um parente distante de Israel. Embora fossem parentes distantes, foram inimigos constantes do povo de Deus. Pois bem, irmãos, esses amonitas, eles viviam a leste do Jordão, na região correspondente ao atual país da Jordânia. Os irmãos que estão aí acompanhando a Copa do Mundo viram lá a Jordânia. A Jordânia é exatamente onde ficava a nação dos amonitas. Era ali. E tinha como capital a cidade de Rabá, que é atualmente chamada de Amã, e é a capital da Jordânia. Durante séculos, essa nação oprimiram as tribos de Gade, Ruben e Manassés. Agora, elas estão voltando aqui para destruir Israel. E agora sob a liderança deste homem chamado Naás. Eu fui pesquisar, irmãos, qual era o significado do nome Naás. E o nome Naás é traduzido no hebraico como serpente. Serpente. Embora provavelmente seja apenas um nome próprio, a narrativa faz um paralelo interessante. Assim como a serpente no Éden, Naás aparece para humilhar o povo de Deus. Ele representa o grande inimigo que deseja, meus irmãos, nos sitiar. Naás estava sitiando a cidade de Jabes de Gileade. E aí eu me lembrei do texto lá da epístola de Pedro, que diz que Satanás, o nosso adversário, está ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando quem possa tragar. Naás aqui representa o grande inimigo que deseja escravizar e envergonhar aqueles que pertencem ao Senhor. E é isso que o inimigo deseja, irmãos. O inimigo deseja nos envergonhar, ele deseja nos incapacitar, ele deseja nos escravizar. Nós que pertencemos ao Senhor.
Por outro lado, nós temos a cidade de Jabes de Gileade. O que mais impressiona nessa história, irmãos, não é a força dos amonitas, mas é a fraqueza espiritual de Israel. A palavra Jabes significa, do hebraico, algo árido, ressequido, ou algo quase morto. Essa raiz é usada no Antigo Testamento para falar de algo que secou, murchou ou perdeu a vida, como um rio seco, ossos secos ou plantas ressequidas. A ideia é de que aquele povo estava ressequido, estava quase morto. E foi justamente naquele momento de fraqueza da pequena cidade de Jabes de Gileade que o inimigo atacou. E é justamente aí onde o inimigo ataca, meus irmãos. O inimigo, ele nos ataca quando nós nos sentimos mais fracos. O inimigo nos ataca quando nós estamos completamente de guarda baixa, enfraquecidos, desmotivados, desanimados, frios espiritualmente. E o que é mais interessante nesse contraste é que a cidade ela é chamada de Jabes de Gileade. A palavra Jabes significa algo seco e sem vida. Já a palavra Gileade significa um monte, né? Monte do testemunho. Por que significa isso? Porque esse nome foi dado lá em Gênesis capítulo 31. Os irmãos se lembram quando Jacó está voltando da terra lá do seu sogro para a sua terra. E o seu sogro então persegue Jacó. Os irmãos se lembram dessa passagem. E aí em um determinado momento, Labão, ele alcança Jacó. E ali eles têm um conflito, mas eles acabam fazendo um combinado ali, uma aliança, de que eles não passariam para o lado do outro. E naquele lugar ali eles colocaram algumas pedras e fizeram uma aliança. E aquele lugar passou a ser chamado de Gileade. E era ali onde ficava aquela cidade. Gileade, se você for pesquisar na geografia bíblica, é um lugar onde havia muita riqueza. Era dos lugares de Israel, a maior parte de Israel é no deserto, mas em Gileade havia pastos verdejantes, haviam lugares, fontes de água. Era em Gileade que era produzido o famoso bálsamo de Gileade, que é até cantado em algumas canções. Era um lugar de riqueza, mas havia ali uma cidade que estava ressequida. Nós podemos estar em um lugar de riqueza, de prosperidade, e ao mesmo tempo estarmos ressequidos, estarmos frios, estarmos fracos. Pois bem, meus irmãos, mas o que chama a atenção é a reação daquela cidade. Eles imediatamente, eles fazem o quê quando são sitiados pelo inimigo? Qual é a primeira reação deles? Eles oram? Não. Eles consultam ao Senhor? Não. Eles jejuam? Também não. Eles não lembram das libertações do Êxodo? Eles não recordam o que Deus fez por meio de Gideão? Eles não recordam o que Deus fez por meio de Samuel em Mispa, dias antes? Eles não lembram de nada disso. A única preocupação deles é o quê? Sobreviver. O medo substituiu a fé. Meus irmãos, quando nós perdemos de vista o Senhor, nós começamos a negociar justamente com aquilo que Deus quer destruir. Tome cuidado para você não negociar com aquilo que Deus deseja retirar ou destruir da sua vida. E aí, meus irmãos, o texto diz que Naás ele faz uma proposta. Ele não aceita o acordo, ou melhor, ele aceita o acordo apenas com uma condição. E a condição era: arrancar-vos-ei a todos vocês o olho direito. Observe, irmãos, a crueldade da proposta de Naás. Ele não quer apenas vencer uma batalha, ele quer deixar Israel marcado para sempre. E por que ele quer fazer isso? Porque arrancar o olho direito significa muito mais do que causar dor física. Imagino que seja muito doloroso arrancar um olho, sem anestesia geral, que não existia na época. Significava retirar daquele povo qualquer possibilidade de voltar a lutar.
A intenção era produzir uma geração de homens permanentemente lembrados de sua derrota. Essa é exatamente a lógica do pecado. O pecado, meus irmãos, ele nunca se contenta em nos fazer cair. Ele quer nos convencer de que nunca mais poderemos nos levantar. Ele nos envergonha, rouba nossa alegria, destrói nossa coragem e tenta nos fazer acreditar que Deus já não pode nos usar. Satanás continua usando a mesma estratégia de Naás. Transformar filhos de Deus em pessoas dominadas pela culpa e pelo medo e sem uma esperança de futuro. Essa exigência de Naás, meus irmãos, possui pelo menos 3 significados. O primeiro deles é a humilhação. Israel, ao ter o olho arrancado, ou melhor, a cidade de Jabes de Gileade, carregaria para sempre a marca da derrota. Toda vez que alguém olhasse para eles, veria um povo vencido. E é isso que o pecado faz. O pecado não apenas nos destrói, ele nos humilha. Satanás, meus irmãos, o inimigo de nossas almas, deseja transformar pessoas feitas à imagem de Deus em pessoas marcadas pela vergonha. E aqui, meus irmãos, fica algo para nós: jamais negocie com o pecado. Quando aquele povo foi sitiado por aquele exército estrangeiro, de acordo com a lei, eles não deveriam negociar com eles, eles deveriam recorrer ao Deus de Israel, pois o Senhor lhes daria a vitória. Mas muitas vezes, meus irmãos, quando as situações difíceis nos sitiam, quando nós somos tomados pelas circunstâncias, quando há um cerco em nossa volta, somos colocados sob pressão pelos problemas da vida, ao invés de buscarmos a Deus, nós queremos negociar com o mundo, nós queremos negociar com o pecado, nós queremos negociar com os nossos princípios. Mas se tem algo que esse texto nos ensina, meus irmãos, é que o servo de Deus jamais deve negociar com o inimigo. O inimigo não é, meus irmãos, para que nós possamos negociar com ele. Deus nos diz que nós devemos resistir a ele. Amém? Nós devemos resistir a ele. A palavra de Deus diz: achegai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Jamais negocie com o pecado, jamais negocie com o inimigo de nossas almas. Confie no Senhor, busque a ele. A segunda coisa que essa proposta de Naás traz é a ideia da incapacidade. Ele desejava incapacitar. Veja, meus irmãos, o olho direito era extremamente importante para um guerreiro que lutava com escudo. Um guerreiro sem o seu olho direito, ele teria muita dificuldade no campo de batalha. Naás queria tornar impossível qualquer resistência futura. A partir de agora, se eles abrissem mão, se eles aceitassem aquela proposta, aquele acordo, eles não teriam mais como lutar. E é isso que o inimigo faz, meus irmãos. O inimigo não quer apenas nos dominar, ele quer impedir qualquer reação. Jesus afirmou em certa passagem que todo aquele que vive na prática do pecado é escravo do pecado. O inimigo e o pecado prometem liberdade, mas o que eles entregam? Escravidão. E quanto mais nós negociamos com o inimigo, quanto mais nós abrimos mão dos nossos princípios, mais nós vamos nos tornando incapazes de lutar essa batalha contra o pecado. E terceiro e último, meus irmãos, ele deseja escravizar e afrontar o povo de Deus. O texto desse versículo termina dizendo que Naás fala que desejava impor esta afronta sobre todo Israel. Seu alvo não era apenas a cidade de Jabes, presta atenção. Ele disse: olha, eu farei isso para envergonhar todo o Israel. Mas, meus irmãos, Jabes de Gileade era uma cidade pequena lá do norte de Israel. Por que ele está dizendo que ao fazer isso envergonharia todo o povo de Israel? Sabe por quê? Porque nós sabemos, meus irmãos, à luz da Bíblia, que quando um membro do povo de Deus cai,
quando um membro do povo de Deus cai em escândalo, quando um membro do povo de Deus é envergonhado, quando um membro do povo de Deus é derrubado, todo o povo de Deus é afetado. É isso que a Bíblia nos ensina. E às vezes aquele membro não precisa ser alguém de destaque. Uma pequena cidade, ao ser derrotada, traria afronta, traria vergonha a toda a nação de Israel. Um membro de uma igreja, um servo de Deus, quando cai, ele leva consigo, em sua queda, todo o povo de Deus. Todo o povo de Deus. Mas veja, meus irmãos, em segundo lugar, nós aprendemos que, a partir dos versos 5 a 11, nós vimos aqui como que estava a cidade de Jabes de Gileade, sitiada, cercada pelo seu inimigo, não havia saída, a única coisa que eles tinham era a proposta de um acordo, e se eles aceitassem esse acordo, eles teriam o seu olho direito arrancado, todos eles. Seria a cidade dos caolhos, né? Tem um ditado que diz que em terra de cego, caolho é rei, né? E aqui essa cidade seria a cidade dos caolhos, se eles se submetem àquela proposta do rei Naás dos Amonitas. Pois bem, meus irmãos, a partir do verso 5, a cena muda drasticamente. O povo de Jabes de Gileade manda um recado, né, ou um mensageiro até a cidade de Gibeá. E por que Gibeá? Quem que morava em Gibeá? Meus irmãos, Saul. Enquanto a cidade de Jabes chora, o texto diz que Saul está voltando do campo conduzindo seus bois. Veja, meus irmãos, o futuro rei de Israel ainda está trabalhando como um agricultor. Então acontece o ponto decisivo do capítulo. O texto bíblico diz que o Espírito Santo de Deus se apoderou de Saul. E aqui, meus irmãos, está o verdadeiro segredo da vitória do povo de Deus. Nós somos vitoriosos quando nós somos apoderados pelo Espírito Santo de Deus. Nós somos vitoriosos quando nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Saul não vence porque ele é naturalmente extraordinário, mas o texto deixa muito claro. Saul vencerá porque Deus age através dele. Deus age através dele. E o texto dos versos 5 a 11 mostra que o Espírito Santo produz 3 coisas. Quando ele vem ali e desce sobre Saul. Primeiro, o texto diz que o Espírito dá poder. Ele vem e enche Saul e o capacita, lhe dá poder para vencer o inimigo. Meus irmãos, somente o Espírito Santo pode nos empoderar para fazermos a vontade do Pai. Somente o Espírito Santo de Deus pode nos empoderar para vencermos o pecado. Somente o Espírito Santo de Deus pode nos empoderar para pregarmos as boas novas. Somente o Espírito Santo de Deus. E é esse Espírito Santo de Deus que desce sobre Saul. E nós vemos aí no versículo de número... número 6. O Espírito de Deus se apossou dele e ele ficou furioso. Outra coisa que nós aprendemos, irmãos, é que o Espírito de Deus, ao descer sobre Saul, ele produz, além de dar poder a Saul, ele produz unidade. Eu não sei se os irmãos perceberam, mas no versículo 10, a sensação que a gente tem é que o povo não aceitava a liderança de Saul. Mas agora o que Saul faz, irmãos? Ele corta uma junta de bois e ele pega os pedaços do boi e envia por mensageiros a toda a terra de Israel. Já pensou? Você está um dia lá na sua casa e você recebe lá uma picanha, né? Recebe uma picanha, uma costela. Mas não é isso que aconteceu, meus irmãos, né? O que aconteceu ali, na realidade, essa cena, ela lembra Juízes capítulo 19. Os irmãos se lembram de Juízes capítulo 19? Quando aquele homem, naquela cidade, ele pega, não bois, ele pega a pobre daquela mulher, é isso? Da virgem, e ele corta ela e manda os pedaços para toda Israel.
Lá em Juízes capítulo 19, o que acontece? Há o quê? Divisão, há uma guerra entre os filhos de Israel. Mas agora não. Quando Saul faz isso, o texto diz que o temor do Senhor veio sobre todo o povo de Israel e eles se reuniram como se fosse um só homem. Ou seja, o Espírito Santo de Deus promoveu unidade no meio do seu povo. E por fim, meus irmãos, o Espírito Santo dá poder, ele produz unidade, mas ele também concede vitória ao povo de Deus. Saul organiza estrategicamente o exército. Ele divide as tropas em 3 agrupamentos. Ele ataca durante a vigília da manhã. E o texto diz que os amonitas são completamente derrotados. A vitória pertence ao Senhor. A estratégia ela foi importante. A coragem ela foi necessária. Mas o texto deixa muito claro que a causa daquela vitória foi o Senhor. Foi a obra do Espírito Santo na vida do seu povo. E eu queria aproveitar, meus irmãos, para falar um pouco sobre essa obra. A obra do Espírito Santo. Quando a gente pensa no Espírito Santo, tem muita confusão sobre qual é a obra do Espírito Santo no Antigo e qual é a obra do Espírito Santo no Novo Testamento. No Antigo Testamento, nós vemos que o Espírito Santo ele capacitava pessoas para tarefas específicas. Ele vinha sobre determinadas pessoas para capacitá-las a cumprir uma missão dada por Deus. Então preste atenção. No Antigo Testamento, o Espírito Santo ele descia para capacitar uma pessoa para uma tarefa específica. Isso aconteceu, por exemplo, lá em Êxodo capítulo 31, verso 3, quando eles foram construir o tabernáculo. E diz que o rei Salomão trouxe um artífice muito famoso chamado Bezalel. E em Êxodo 31, 3 diz que o Espírito de Deus desceu sobre Bezalel e deu a ele o quê? Habilidades para poder construir o tabernáculo. Então o Espírito Santo de Deus ele vinha para capacitar as pessoas, para fazer a obra de Deus. Na época dos juízes também nós vemos que o Espírito Santo descia sobre os juízes para poder libertar Israel. Ou seja, para capacitá-los para cumprir uma missão. Não necessariamente, a ideia aqui é maturidade espiritual. Por exemplo, Sansão. Sansão foi alguém que foi cheio do Espírito Santo para poder libertar Israel da opressão do inimigo. Mas Sansão não era um exemplo de maturidade espiritual para nós. Mas o Espírito Santo descia e o capacitava para a obra, para aquilo que ele tinha que fazer. Era assim que o Espírito Santo agia no Antigo Testamento. Outro exemplo são os reis. E aqui eu queria explicar um pouquinho melhor. O Espírito Santo, ele capacitava os reis para governar sobre o seu povo. Os irmãos se lembram no capítulo 10, há 3 semanas atrás, no verso 6, diz que naquele momento que Samuel orou por Saul, o que aconteceu? O texto diz que o Espírito Santo veio sobre ele e se apossou de Saul. Agora, uma coisa interessante é que mais à frente, lá em 1 Samuel capítulo 16, verso 14, o texto diz que o Espírito Santo se retirou de Saul. 1 Samuel capítulo 16, versículo 14. Então, no Antigo Testamento, da mesma maneira que o Espírito Santo vinha e capacitava, o que ele podia fazer? Ele podia se retirar. A prova disso é Davi. Davi no Salmo 51, verso 11, qual é a oração que ele fala? Não retires de mim o teu Espírito. Os irmãos se lembram dessa passagem? Salmo 51, 11. Davi está ali desesperado, pecou contra Deus e ele disse, Senhor, não retire de mim o teu Espírito. Talvez ele tinha em mente o que aconteceu em 1 Samuel 16, 14. Quando diz que o Espírito Santo de Deus saiu de Saul por causa do seu pecado. Pois bem, meus irmãos, e
no mesmo capítulo 16, onde diz que o Espírito Santo de Deus saiu de Saul, no verso 14, no verso 13 diz que o mesmo Espírito Santo de Deus se apoderou de quem? De Davi. Então os irmãos percebem que no Antigo Testamento esse Espírito Santo ele vinha para capacitar as pessoas que faziam parte do povo da aliança, do povo de Israel, para o cumprimento de um propósito. E ele vinha e dava habilidades, dava autoridade, dava força militar, dava poder para que eles pudessem cumprir a missão que Deus tinha para eles. Outra ação do Espírito Santo no Antigo Testamento é que ele inspirava os profetas. Em Ezequiel 11:5, o profeta Ezequiel diz: veio então sobre mim o Espírito Santo do Senhor e eu profetizei. Então o Espírito Santo ele não começa a agir a partir de Pentecostes. Ele agia no Antigo Testamento. Inclusive, meus amados irmãos, o próprio Moisés, lá em Números capítulo 11, 29, ele diz: tomara eu que todo o povo fosse profeta do Senhor e que o Senhor lhes desse o seu Espírito. Era um anseio de Moisés, que o Espírito também viesse sobre o povo como estava sobre ele. Pois bem, meus irmãos, agora, no Novo Testamento, aí nós temos uma mudança. E qual é a mudança que nós vamos falar aqui, dessa obra do Espírito? Ainda lá no Antigo Testamento, os profetas, eles anunciaram. Em Ezequiel capítulo 36, verso 26, Deus disse por meio do profeta Ezequiel: porei dentro de vós o meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Uma promessa. Joel capítulo 2, verso 28 e 29. O que Deus diz por meio de Joel? E naqueles dias eu derramarei o meu Espírito sobre toda carne, sobre os velhos e sobre os jovens, sobre os homens e sobre as mulheres, sobre os escravos e sobre os livres. No Antigo Testamento, o Espírito descia sobre algumas pessoas, profetas, reis, sacerdotes, capacitando-os para a obra de Deus, mas havia uma promessa de que nos últimos dias o Senhor derramaria o seu Espírito sobre toda a carne, ou seja, sobre todo o povo de Deus. E quando que isso acontece, meus irmãos? Depois que Jesus morre, ressuscita, ele sobe ao céu, e depois de subir ao céu, ele derrama de lá sobre a sua igreja o Espírito Santo da promessa. Onde nós vemos isso? Atos capítulo 2. Em Atos capítulo 2, no Pentecostes, os irmãos se lembram que o Espírito Santo desceu sobre todos que estavam ali, e todos foram tomados e cheios do Espírito Santo de Deus. E o apóstolo Pedro então se levanta e diz: meus irmãos, não se assustem com o que está acontecendo, pois o que vocês acabaram de ver é o cumprimento da profecia de Joel. Ou seja, Deus está derramando o seu Espírito sobre toda a carne. Deus está dando o seu Espírito não apenas aos reis, não apenas aos sacerdotes, aos profetas, aos juízes, não apenas aos líderes, mas o Espírito Santo de Deus na nova aliança está sobre e em toda a igreja. O Espírito Santo de Deus, meus irmãos, ele habita em mim e você. É isso que a Bíblia nos ensina. E olha só a obra do Espírito Santo em nossas vidas. Irmãos, o Espírito Santo é Deus. É uma das três pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a obra do Espírito Santo na história da redenção, na salvação de nossas vidas, é algo maravilhoso. Primeiro, é o Espírito Santo quem nos o que, irmãos? Regenera. João capítulo 3, verso de 5 a 8 diz isso. É o Espírito que concede nova vida ao pecador, tornando-o em uma nova criatura. Jesus diz que quem não nascer da água e do Espírito não pode herdar o reino de Deus. É o Espírito Santo que promove o novo nascimento, que dá vida ao pecador que antes estava morto em seus delitos e pecados. E não somente isso, esse Espírito Santo não apenas concede vida ao pecador, como ele habita permanentemente em todos os crentes. Diferente do que acontecia lá
na capacitação temporária do Antigo Testamento, o Espírito agora passa a habitar em todos aqueles que pertencem a Cristo. Se você é crente, meu irmão, o Espírito Santo de Deus habita em você. Se você nasceu de novo, você foi batizado com o Espírito Santo e você pertence a Deus. Ele habita em nós. Romanos capítulo 8, verso de 9 a 11, fala sobre isso. Romanos 8, 9 a 11. Onde nos diz assim a palavra de Deus. Diz assim: vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Ou seja, todos aqueles que fazem parte da igreja de Jesus, todos aqueles que nasceram de novo, têm em si o Espírito Santo de Deus. É isso que a palavra do Senhor nos ensina. Esse mesmo Espírito não apenas habita permanentemente no crente, como ele também convence do pecado. João capítulo 16, versículo de 8 a 11, Jesus fala sobre isso. Ele diz que o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É Ele também quem nos santifica, transforma o caráter do cristão à imagem de Cristo. É Ele que produz na minha e na sua vida o fruto do... Qual é o fruto do Espírito, irmãos? Amor, alegria, paz, paciência, fé, bondade, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Esse é o fruto do Espírito que Ele produz na vida de todo aquele que pertence a Deus. Mas Ele também nos capacita para fazer a obra de Deus. Aquilo que nós chamamos de dons espirituais. Quem é que dá os dons para a igreja? É o Espírito Santo. É Ele também que ilumina a palavra. 1 Coríntios 2, do 12 a 16, fala isso. É o Espírito Santo quem ajuda os crentes a entender a Bíblia. É Ele quem guia os filhos de Deus. Outra coisa, Romanos 8, 26 diz que é esse Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E é esse Espírito Santo, meus irmãos, também, que nos dá a segurança, a certeza da nossa salvação. Os irmãos percebem a obra do Espírito Santo, como ela é maravilhosa? E quando nós olhamos para a história de Saul, enquanto o Espírito Santo está sobre Saul, o que acontece com ele? Vitória. A partir do momento que o Espírito Santo sai de Saul, derrota. Porque é esse Espírito Santo que produz vida e que capacita Saul para o cumprimento dos propósitos de Deus, e é isso que ele faz na nossa vida. O crente pode perder a salvação na nova aliança? Não. O Espírito Santo, o crente pode perder o Espírito Santo, tendo sido ele realmente convertido? Não. Mas tem uma coisa que pode acontecer. A Bíblia diz que nós podemos, sabe fazer o quê? Apagar o Espírito Santo. A Bíblia também diz que nós podemos entristecer o Espírito Santo. E sabe quando que nós fazemos isso, meus irmãos? Quando nós permitimos que a carne prevaleça e que o pecado domine sobre nossas vidas. E por fim, meus irmãos, versos 12 a 15. O verdadeiro rei conduz o povo à graça e à adoração. Então veja, Saul, ele lidera, meus irmãos, aquela vitória. O Espírito Santo de Deus dá vitória para o seu povo. E diz que os amonitas são completamente destruídos. Porque, meus irmãos, diante de Deus não há inimigo que fique de pé. Mas essa parte é a parte que mais me chama a atenção. Porque quando eles voltam, nos versículos 12, depois da vitória, o texto diz que o povo ele deseja fazer o quê, irmãos? Executar aqueles do capítulo anterior que haviam rejeitado Saul. Não, vamos matar esses que são teus inimigos. Vamos matar esses que te vaiaram lá no dia que você foi ungido como rei. Humanamente parece justo. Meus irmãos, se coloquem no lugar de Saul, seria o momento perfeito para eliminar os seus opositores.
Mas aqui, Saul surpreende. E Saul diz, hoje ninguém morrerá. Por quê? Porque ele compreende que a vitória não pertence a ele. Ele diz, hoje o Senhor efetuou salvação em Israel. Essa talvez seja a atitude mais bonita de Saul em todo o livro de 1 Samuel. Ele recusa transformar uma vitória em promoção pessoal, em um momento de vingança. Ao invés de vingança, ele age com graça e reconhece a graça de Deus. E ao invés de matar os seus detratores, ele junta todo o povo e diz, vamos até Gilgal. Por que era importante esse lugar, Gilgal? Gilgal, irmãos, não era um lugar qualquer. Foi ali que Israel celebrou a sua primeira Páscoa na terra de Canaã. Foi ali que Deus removeu o opróbrio do Egito. Foi ali que eles firmaram uma aliança com Deus, pela primeira vez com os pés na terra prometida. E é ali que Saul leva o povo. E agora o reino é renovado naquele mesmo lugar. O povo oferece sacrifícios, adora a Deus, celebra diante do Senhor, e aquela vitória militar termina em um momento de grande adoração e louvor a Deus. Porque é isso, às vezes Deus permite que a gente enfrente momentos difíceis, situações difíceis, para que aquilo sirva de testemunho, para que a gente possa louvar a Ele, para que a gente possa voltar à aliança, voltar ao compromisso, renovar os nossos votos com o Senhor. É para isso que Deus faz. Como que esse texto aponta para Cristo, meus irmãos? Todo este capítulo prepara o caminho para Jesus. Veja, irmãos, o povo está sendo oprimido. Saul aparece como um rei libertador, mas sua história mostrará seus limites. Saul começa cheio do Espírito Santo, mas como que termina a história dele? Em desobediência. Ele salva Jabes de Gileade, mas não consegue salvar Israel do pecado. Então Deus futuramente levantaria um outro rei muito maior, o rei Jesus Cristo. Assim como Saul, Jesus veio de maneira humilde, de uma família humilde. Foi rejeitado por muitos, como Saul. Foi ungido e capacitado pelo Espírito. Mas as semelhanças terminam aí, porque Cristo derrota um inimigo muito maior. Saul derrota Naás, o serpente. Mas Jesus derrota Satanás, a serpente, pisando naquela cruz a sua cabeça e vencendo de uma vez por todas o pecado. Jesus não derrota apenas um exército, Jesus derrota o maior inimigo, o pecado e a morte, não apenas uma ameaça temporária. Na cruz, Jesus parecia derrotado, mas a Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou e venceu definitivamente. E Deus colocou todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. E todo aquele que confia nesse rei encontra salvação e libertação completa. Todo aquele. Amém, irmãos? E eu quero concluir com algumas aplicações. 1 Samuel 11 nos ensina 3 grandes verdades. A primeira é que muitas vezes nós estamos sitiados, estamos cercados pelo inimigo. Às vezes esse inimigo é uma grande provação, às vezes esse inimigo é o nosso próprio coração, é o pecado que nós lutamos contra ele. Mas sempre que você estiver cercado pelo inimigo, lembre-se que há um Deus que deseja te dar a vitória. Há um Deus que venceu por você. Há um Deus que por meio dele você é mais que vencedor. E aí tem um ponto muito importante, não negocie com o inimigo. Naás queria tirar o olho deles. O inimigo sempre deseja tirar algo de nós. Não negocie com o inimigo. Não negocie com aqueles que desejam te afastar de Deus. Não abra mão dos seus princípios, não abra mão da obediência, não abra mão principalmente da sua fé em Jesus Cristo.
Nesse mundo em que nós vivemos, meus irmãos, muitas vezes, assim como o povo de Jabes de Gileade recebeu uma proposta, nós recebemos propostas todos os dias. Não é verdade? E algumas delas são bem mais agradáveis. Propostas, talvez de um ganho, de um lucro que você sabe que não agrada a Deus. Talvez propostas que parecem até ser aventuras interessantes, mas na verdade é algo que você sabe que no fim é desagradável ao Senhor. Nós recebemos propostas todos os dias, mas ao invés, o que me chama a atenção é que antes de aceitar aquela proposta, o povo de Jabes mandou uma carta para o povo de Deus. Sempre que você se sentir pressionado, procure ajuda. Procure ajuda a Deus em oração e procure ajuda também de irmãos em Cristo. Isso já aconteceu muitas vezes comigo, de eu me sentir pressionado por alguma situação, ou talvez tentado por alguma questão, e eu muitas vezes ter que pegar um telefone e fazer um telefonema, fazer uma ligação para um pastor, para um amigo, para um irmão em Cristo e pedir oração. E dizer, olha, eu estou aqui cercado pelo inimigo. Ore por mim. Quantas vezes, irmãos, eu já pensei em desistir do ministério? Cercado, sitiado. E muitas vezes eu peguei meu telefone e liguei para irmãos, ou às vezes para outros pastores, e eu simplesmente disse, ore por mim, me ajude. E às vezes foi aquele irmão que Deus usou para me tirar daquela situação. Não morra sozinho. Procure a ajuda de Deus e dos servos de Deus. Não confie na capacidade humana. Saul vence pelo poder do Espírito. A Bíblia diz, maldito é o homem que confia no homem e faz da força do seu braço a sua confiança, mas bendito é o homem que confia no Senhor. Confie em Deus. Ore ao Senhor, peça que sua vida seja cheia do Espírito Santo, peça para que o fruto do Espírito seja revelado na sua vida, peça que Deus te capacite para fazer a sua vontade. E no fim de tudo isso, a última aplicação, quando Deus dá a vitória para Saul, Saul reconhece que a vitória não vem dele, mas vem de quem? Do Senhor. E ao invés de se vingar dos seus detratores, dos seus inimigos, daqueles que o perseguiam, o que que Saul faz? Simplesmente adora a Deus. Meus irmãos, muitas vezes nós somos colocados em situações assim. Mas o Senhor nos chama a perdoar e nos chama a reconhecer que o Senhor é bom e que nós não devemos usar da posição que Deus nos coloca para nos vingar. Ou talvez lá no momento que você estava lá difícil e as pessoas riram, zombaram de você, como foi o caso de Saul. E aí tinha uma música que foi escrita há um tempo atrás que dizia assim, olha, quem te viu passar na prova, não te ajudou, quando vê você na bênção, ele vai o quê? Se arrepender. Olha, ele vai estar lá embaixo. E você vai estar onde? No palco. Essa não é a mensagem do Evangelho, irmãos. A mensagem do Evangelho não é isso, não é de passar na cara daqueles que te perseguiram, não é de se vingar de quem te perseguiu. A mensagem do Evangelho é uma mensagem de perdão, é uma mensagem de graça. E de reconhecer que se, glória a Deus, meu irmão, se você passou pela prova e Deus te tirou da prova, reconheça apenas uma coisa na sua vida. Deus não fez isso para te colocar em cima de um palco, Deus te fez isso para te colocar curvado diante de um altar, porque quem te tirou de lá foi o Senhor, não foi você mesmo, não foi a sua força, não foi o seu mérito, não foi a sua capacidade, mas foi a graça de Deus na sua vida. Não use, quando você estiver bem, não use disso para pisar sobre as pessoas, para apontar sobre as pessoas, para dizer eu consegui, você não. Simplesmente diga, glória a Deus. Glória a Deus. E aí sim, as pessoas vão olhar e vão ver Jesus em você. Dessa forma sim. Porque Jesus, pendurado numa cruz, olhou para os seus detratores, aqueles que riram, zombaram dele, aqueles que cuspiram nele, e disse, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Amém, irmãos?